Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as suas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus: Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. E, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Não fechem suas Bíblias, podem assentar-se. Meus queridos, creio que a maior parte aqui, pelo menos a metade, está familiarizado com receitas. Receita de bolo, receita de torta, receita de mousse. E, às vezes, nós falamos das coisas espirituais como se fosse uma receita de bolo. Então, receita, como é que se faz? Você pega ali o que está escrito, segue na risca e o resultado vai ser sempre a mesma coisa. Então, depende de você seguir a receita. Nós falamos de coisas espirituais como se fosse receita de bolo. Então, nós dizemos: faz isso, faz aquilo outro, e o resultado será aquele. Meus queridos, o agir de Deus é soberania de Deus, não é manipulação humana, não é eu dizer faz isso, aquilo outro. É realmente uma dependência do agir de Deus sobre o homem. Nós não temos receitas de bolo na vida cristã, mas nós temos princípios. E eu gostaria aqui de destacar alguns princípios sobre salvação a partir da salvação de Pedro. Vejam bem, dos discípulos, o mais conhecido de nós, Pedro. E Pedro teve um grande destaque no ministério de Jesus, e depois da ascensão de Cristo ao céu, Pedro teve um grande destaque na expansão da igreja. Cristo chegou a dizer a Pedro que daria a ele as portas do céu, dar-te-ei as chaves dos céus. E realmente Pedro foi a pessoa usada para que a igreja abrisse suas portas aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Em Atos 2, ele abriu as portas aos judeus. Em Atos 8, abriu as portas aos samaritanos. Em Atos 10, abriu as portas aos gentios. De tal forma que Pedro, ele foi considerado pelo próprio apóstolo Paulo como coluna da igreja. Então, meus queridos, Pedro foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas olha, tudo começou nisso que nós estamos lendo. Como se deu a salvação de Pedro? Como se dá a salvação do homem? Eu não quero aqui te trazer uma receita de bolo, porque se eu te trouxer uma receita de bolo, você vai achar que depende de você, que depende de seguir a receita, que depende do seu tempo, depende da sua vontade. Não, meu querido, não é assim. É a soberania de Deus, é o agir de Deus, e Deus, em sua soberania, age mediante seus princípios.
quais são os princípios de Deus para a salvação do homem. Gostaria de observar alguns princípios que esse texto traz diante de nós. Gostaria que entendêssemos que é de grande relevância para o homem, grande relevância para que o homem desfrute do agir de Deus. Em primeiro lugar, olha o versículo 1. Versículo 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, Cristo está diante das multidões, e as multidões se aproximavam dele. Nesse caso específico, para que as multidões estavam se aproximando de Cristo? Para ouvir da palavra de Deus. Olha, Deus manifesta o seu agir quando o homem começa a ter sede pelo agir de Deus. Essas pessoas estavam apertando Cristo, estavam se aproximando, estavam espremendo Jesus. Com qual objetivo? Para ouvir a palavra de Deus. Veja bem, Pedro será salvo aqui nesse texto. Tiago e João, como foi dito, os filhos de Zebedeu, também serão salvos. Mas tudo começou com o quê? Tudo começou com uma motivação espiritual. Cristo está diante deles, e eles se aproximam de Cristo para quê? Se aproximam para ouvir a palavra de Deus. Veja só, quando Jesus multiplica os pães, lá em João capítulo 6, Jesus multiplica pães para 5.000 homens. E o texto fala que ele se ausenta furtivamente, porque as pessoas queriam fazer dele rei por essa razão. Ele se recusa a ser rei e se ausenta furtivamente. E ele atravessa o lago, que é chamado Lago de Genezaré. E as pessoas vão atrás de Jesus, cada um nos seus barcos, ao encontro de Cristo. Elas estão se aproximando de Jesus. E quando elas chegam até Jesus, elas falam: Senhor, estávamos te procurando. Veja bem, existe uma multidão que atravessou um lago para buscar a Jesus. Jesus fala: trabalhai, não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para a vida eterna. E ele explica: vocês estão me procurando apenas porque eu multipliquei pães e vocês se fartaram. O que eu gostaria que nós entendêssemos com esses dois relatos? Nesse texto aqui nós temos uma multidão que está se aproximando de Jesus para ouvir da palavra de Jesus, enquanto que no outro texto temos uma multidão se aproximando de Jesus apenas para desfrutar daquilo que Jesus poderia oferecer temporariamente. Percebem, meus queridos? Com qual motivação as pessoas têm se aproximado de Jesus? A depender disso, o agir de Deus é liberado sobre a vida do homem, ou o agir de Deus é impedido sobre o homem. Nessa passagem, pessoas serão salvas, estão se aproximando para ouvir a palavra de Deus. Na outra passagem da multiplicação dos pães, a Bíblia fala que os discípulos abandonaram Jesus, porque eles disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Tudo começa, humanamente falando, com a motivação pela qual nos aproximamos do Senhor. Veja bem, já foi dito, e dito com muita sabedoria, que na multidão que busca Jesus, existe uma multidão que segue apenas a multidão. Vou repetir: na multidão que anda com Jesus, existe uma multidão que anda com a multidão. O que isso quer dizer? Que às vezes, no meio das pessoas que estão procurando Jesus, tem outras pessoas que só estão indo porque os outros também vão. São aqueles que vão na onda. Maria vai com as outras. Desculpe as Marias que estiverem presentes. Meus queridos, aqui nós temos uma multidão que está se aproximando de Jesus, chegando a apertá-lo, a comprimi-lo, de tal forma que ele tem que subir num barco e deixar a multidão na praia. Com qual objetivo que essa multidão busca Jesus? O texto fala: para ouvir da palavra de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, Ele enviaria fome à terra. E o texto fala que o Senhor enviaria não fome de pão e nem sede de água,
mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Percebe que precisa haver uma motivação no seu coração? Uma motivação real, uma motivação nobre, uma motivação espiritual. Buscar a Jesus para aprender da palavra de Deus. Na passagem que eu citei, onde Jesus multiplica os pães, e aí as pessoas falam: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E eles abandonam Jesus por causa do discurso de Jesus. Jesus chega aos demais e diz o seguinte: vocês também não querem se retirar? A multidão está indo embora, vocês não querem ir junto com a multidão? Nisso Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Percebe, meu querido? Porque Pedro aqui, ele está se aproximando de Cristo para ouvir as palavras de Deus, mas lá na frente, quando os outros abandonam, Pedro fala: Senhor, eu não vou abandonar, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Através do Senhor eu percebo as palavras de Deus. Meu querido, com qual motivação nós devemos buscar o Senhor? A depender da sua motivação, o agir de Deus pode ser liberado sobre a sua vida. A partir da sua motivação, você pode ter a sua alma salva, pode ter os seus pecados perdoados, você pode receber pela graça de Deus a vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz que é pela a palavra de Deus que nós somos regenerados. 1 Pedro 1,23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia fala que é pela palavra do Senhor que nós somos salvos, pela palavra do Senhor que nós somos regenerados. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor transforma vidas. A palavra do Senhor confronta-nos, exorta-nos e transforma-nos. A palavra do Senhor tem algo a te dizer nessa noite. A palavra de Deus fala que nós somos criaturas do Senhor. A palavra de Deus fala que nós, como criaturas do Senhor, nós acabamos pecando. E os pecados que os nossos pais cometeram fizeram com que eles ficassem separados de Deus. Nós que nascemos deles, acabamos nascendo também separados de Deus, por isso somos pecadores. Meus queridos, qual é o grande problema do homem? A Bíblia diz que o grande problema do homem é termos nascido separados de Deus por causa do pecado. Meu querido, a palavra do Senhor tem algo a dizer à sua vida. Então esses homens estavam se aproximando de Jesus, com qual motivação? Para ouvir a palavra de Deus. E observe o versículo 2, que diz o seguinte: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Tente imaginar a situação. Estava Jesus ensinando à beira da praia, e estavam os pescadores à beira da praia lavando as suas redes. Eles ouviam as palavras de Jesus enquanto lavavam as redes. Eles estavam não apenas prestando atenção nas redes que precisavam ser lavadas, eles estavam prestando atenção no que Jesus estava ensinando enquanto lavavam as redes. Gostaria de lhe falar que aqui tem uma aplicação para a sua vida, tem uma aplicação para a minha vida. Essas redes, de uma certa forma, pode representar o nosso coração. Nosso coração precisa ser lavado. Sabe por quê? Quem é pescador sabe disso. Você vai ao rio, ao lago, ao mar para pescar e você lança a rede. Nem sempre você traz peixe, mas sujeira você traz sempre. Você lança a rede, quando a rede volta, nem sempre o peixe vem junto, mas alga marinha, mas aquelas coisas que tem no fundo das águas, aquilo vem junto com a rede, e a rede vai ficando suja. Da mesma forma é a vida. Conforme nós vamos vivendo, nosso coração, que pode ser representado por essas redes, vai se acumulando de sujeira. Sujeira do pecado, sujeira da amargura, sujeira do vício. Vai se acumulando de coisas que vão de encontro à palavra do Senhor.
E assim como aquelas redes precisavam ser lavadas, nosso coração precisa ser purificado. Como é que eles lavavam aquelas redes? Eles ouviam as palavras do Senhor e iam lavando as redes. Como é que seu coração pode ser purificado? Mediante a palavra do Senhor. Mediante o que você ouvir da palavra do Senhor, seu coração pode ser purificado. A palavra do Senhor diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E mais adiante tem uma pergunta: como purificará o homem o seu caminho? E aí a resposta: observando conforme a sua palavra. Meus queridos, pela palavra de Deus, sua vida pode ser transformada, porque a palavra de Deus é um espelho que nos mostra tais quais nós somos, pecadores. Mas a palavra de Deus também é algo que revela o caminho de Deus para que o pecador seja perdoado. Sabe qual é o caminho de Deus? Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós nos aproximamos de Cristo? Qual é a nossa motivação? Esses se aproximaram para ouvir da palavra de Deus, e pela palavra de Deus a vida deles foi transformada. Abra seu coração para a palavra do Senhor, assuma um propósito consigo. Eu quero aprender de Deus, eu preciso aprender da palavra de Deus, eu preciso buscar a Cristo, para que através de Cristo eu conheça a Deus. Assuma esse propósito, meu querido. Não é receita de bolo. Fosse receita de bolo, dependeria de você. Faz assim ou faz daquele jeito. São princípios para entendermos como é que Deus age, como é que Deus libera o seu agir, como é que Deus salva o homem. Em primeiro lugar, abra o seu coração para a palavra do Senhor. Decida-se por isso nessa noite. Indo adiante, um segundo princípio que nós percebemos aqui, um segundo princípio muito importante, nós podemos ver no versículo 4. Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Veja bem, eu gostaria que nós lêssemos o texto não de uma maneira mecânica, mas de uma maneira reflexiva, procurando entender o que o texto está dizendo. No versículo 1, diz que as pessoas apertavam Jesus para ouvir as palavras de Deus. No versículo 4 diz assim: quando ele acabou de falar, quando Jesus acabou de ensinar as palavras de Deus, ele chega até Pedro e fala: Pedro, diante do que você ouviu, vocês não estavam se aproximando para ouvir a palavra? Diante do que vocês ouviram, agora eu tenho algo a lhes dizer: faze-te ao largo e lança a rede. Quando ele acabou de falar, ele deu agora uma direção. A palavra de Deus não pode ser algo que entra no ouvido e sai pelo outro. Diante do que nós ouvimos, diante do que nós entendemos, Jesus nos pede uma posição. Quando ele acabou de falar, ele disse: agora Pedro, diante do que você ouviu, o que você vai fazer? Eu estou falando para você ir ao largo e lançar a sua rede. Meu querido, diante do que você ouve da palavra de Deus, você precisa se posicionar. Você que professa a salvação, diante do que você ouve da palavra de Deus, seu casamento precisa ter uma posição. Você que professa a salvação, diante do que você ouve da palavra de Deus, a sua vida precisa ter uma direção. Ouvir da palavra do Senhor e não colocar em prática é o que Tiago disse. Olha para o espelho, no seu rosto, o seu rosto no espelho, depois vai e se esquece como era. É aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Meu irmão em Jesus Cristo, quando Jesus acabou de falar, ele pediu de Pedro um posicionamento. Diante daquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, tem havido posicionamentos na sua vida? Tem havido reação? Tem havido ação? Tem havido transformação? Olha, se você diz que é salvo por Jesus,
mas a palavra do Senhor não tem tido efeito na sua vida, eu quero lhe falar com muita liberdade: você está se enganando, mas não está enganando Jesus. Não se engane, permita que a palavra do Senhor direcione a sua vida. E meu amigo, você que porventura ainda não tomou um posicionamento, você que ainda não recebeu Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, observe, Pedro nesse texto ele foi salvo. A partir desse texto ele teve sua vida mudada. Cristo falou: a partir de agora, Pedro, você não é mais um pecador, você agora é um pescador de homens. Meu querido, assim como Pedro foi salvo aqui, o texto está mostrando princípios para a salvação do homem. Mas veja, diante do que Pedro ouviu, Jesus agora está pedindo um posicionamento. Você precisa se posicionar acerca de Cristo. Se o que Cristo ensina realmente são palavras de Deus, então o que Ele ensina precisa fazer diferença na sua vida. E sabe o que Cristo está dizendo para Pedro? Vai ao largo e lança a tua rede. Pedro, volta para o mar, lança a tua rede. Pedro chega até Jesus. Você que conhece o texto, acabou de ler, Pedro fala assim: Senhor, eu tentei a noite inteira e não peguei nada. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, como pescador experiente que eu sou, eu posso lhe dizer que o mar não está para peixe. Sabe o que Cristo está realmente dizendo para Pedro? Olha, Pedro, até hoje você lançou as suas redes de acordo com a sua orientação pessoal, com a sua vontade, com a sua forma de ver o mundo. Eu quero te convidar a partir de agora a lançar a sua rede não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com o meu senhorio. Eu quero te convidar a viver a sua vida não de uma maneira independente a mim, mas dependendo de mim. Cristo está dizendo: Pedro, eu estou te convidando a experimentar do meu agir na sua vida. Eu estou te convidando a experimentar do meu poder na sua vida. Eu estou te convidando a experimentar da minha presença em sua vida. Meu querido, da mesma forma Cristo está te convidando nessa noite. Cristo está te convidando a experimentar do poder salvífico dele na sua vida. Cristo quer que você experimente do seu poder salvífico. Cristo quer que você experimente do seu poder perdoador, do seu poder transformador, da sua obra salvadora. Ele está dizendo: Pedro, lance a rede. Ainda que você tenha chegado ao limite dos seus esforços, ainda que você ache que o mar não está para peixe, lança a rede. Passe a viver a vida de acordo comigo, não a partir de si. Tem duas formas de lançar a rede. Duas formas: lançar a rede sem Jesus, lançar a rede com Jesus. Tem duas formas de viver a vida: viver a vida sem Jesus, viver a vida com Jesus. Quando Pedro lançava a rede sem Jesus, ele era apenas um mero pescador, frustrado, porque muitas vezes não pegava peixe. Quando Pedro aceitou lançar as redes com Jesus, ele se tornou um servo de Deus, ele se tornou um apóstolo do Senhor, ele se tornou uma pessoa salva por Cristo. Meus queridos, é da mesma forma com todos os homens. Eu vivi a minha vida porque nasci separado de Deus, assim como todos nascemos. Eu vivi a minha vida durante o tempo sem Jesus fazer parte dela. Um dia, eu tive o privilégio de ser convidado por Jesus a fazer parte de sua família. E a partir daí, Cristo tem feito diferença em minha vida, e hoje eu lanço a minha rede com a presença de Cristo. Hoje eu vivo a minha vida com a presença de Cristo. Cristo é real em mim. Eu quero lhe falar que assim como Pedro foi transformado, eu tenho uma vida transformada. Assim como Pedro foi perdoado, eu confio no perdão de Deus por meio de Cristo. Como é que você vai querer lançar a sua rede? Como é que você vai querer viver a sua vida? Cristo está convidando Pedro a experimentar do seu poder em sua vida. E sabe como é que Pedro vai experimentar o poder de Cristo?
Sabe como é que Pedro vai experimentar o agir transformador de Cristo? Pedro chega até Cristo e fala: Senhor, tentei a noite inteira e não consegui nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Gente, sem leitura mecânica, vamos refletir nos que nós estamos ouvindo. O versículo 1 fala que as pessoas apertavam Jesus para ouvir as palavras de Deus. O que está em evidência? As palavras de Deus. No versículo 4 diz assim: quando Jesus acabou de falar, ele acabou de ensinar as palavras de Deus, agora ele pede um posicionamento. E aí Pedro fala: Senhor, por mim eu não iria, mas sob a tua palavra. Percebe? As palavras que ele havia ouvido não foram em vão do coração de Pedro. As palavras que Pedro tinha ouvido não entrou por um ouvido para sair pelo outro. Pedro está valorizando o que Cristo disse. Pedro está dizendo: eu confio nas tuas palavras, e porque eu confio nas tuas palavras, eu vou me aventurar nesse oceano, ainda que eu tenha experimentado pelas minhas forças que não vale a pena esse oceano. Sabe o que é isso, meu querido? Fé, confiança. O agir de Deus é liberado sobre a vida do homem quando o homem confia em Cristo. A soberania de Deus faz com que o homem dependa de confiar em Cristo para poder ser salvo. Jesus Cristo disse assim: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu gostaria que você entendesse que você tem uma necessidade, mas quando eu falo você, fica parecendo que não é o meu caso. Não queria que você entendesse isso. É o nosso caso. Nós temos uma grande necessidade. Nós precisamos confiar em Cristo. Cristo como o nosso Salvador, Cristo como o nosso Senhor, Cristo como aquele que nos conduz ao Pai, que nos garante a vida eterna, que tem direção para nós neste mundo e na eternidade. O que Pedro fala? Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Cristo convidou Pedro a experimentar do poder de Cristo, e Pedro, ao confiar em Cristo, Pedro vai experimentar desse poder. Ele lança a rede. Ao lançar a rede, o texto fala que ele pegou tantos peixes que o barco dele não foi o suficiente. Ele precisou acenar para outros barcos para que compartilhassem da bênção da pesca. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós experimentamos a bênção do Senhor em nossa vida, nós nos tornamos pontes para que outros experimentem também. Quando o Senhor nos alcança, Ele faz de nós uma ponte para que outros sejam alcançados também. Guarda uma coisa na sua cabeça, meu irmão: a sua salvação não é um fim em si mesma. Deus não te salvou apenas para que você fosse salvo. Deus te salvou para te fazer ponte na salvação de outros, para que você compartilhe com outros aquilo que Deus fez na sua vida. Pedro está vendo peixe no barco dele, e Pedro está falando para os outros: olha, tem peixe aqui para vocês também. O agir de Cristo na minha vida pode chegar à vida de vocês também. Venham compartilhar dos peixes. Só dependia daqueles barcos confiarem e se achegarem ao barco de Pedro. O agir de Deus é abundante. O agir de Deus alcança corações. Meu querido, o agir de Deus quer alcançar o seu coração, perdoando os seus pecados, transformando a sua vida, te dando vida eterna. Faça como Pedro: Senhor, sob a tua palavra, eu confio na tua palavra, eu confio que o Senhor tem condições de perdoar o meu pecado, eu estou te aceitando como meu Salvador. Diga como Pedro: sob a tua palavra. Gostaria de chegar num terceiro princípio. Veja bem, não é receita de bolo. Fosse receita de bolo, dependeria de nós. Não, são princípios para que o agir salvador de Deus alcance o seu coração. Quando Pedro percebe o poder de Jesus, sabe o que Pedro faz? Observe o verso posterior, versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim,
porque eu sou pecador. Meu querido, ninguém pode ser salvo se não reconhecer que é pecador. Ninguém pode ser salvo se não reconhecer necessidade de salvação. Tente se imaginar na praia. Você está na água e tem um salva-vidas perto de você. O salva-vidas passa por você, vai e volta. Se você não demonstrar que está se afogando, o salva-vidas nunca virá ao seu socorro. Enquanto você demonstrar que está bem, o salva-vidas nunca fará nada por você. Para que o salva-vidas da praia vá ao seu encontro, você precisa mostrar que está se afogando. Da mesma forma, para que Cristo perdoe o seu pecado, você precisa se reconhecer pecador. Jesus disse que Ele não veio para chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Não é que houvesse justos, Ele está dizendo, enquanto as pessoas não reconhecerem o próprio pecado, eu não vou até elas. A palavra de Deus diz assim: o que encobre a sua transgressão, jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Pensa nesse verso. Quem encobre a transgressão, jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Sabe como é que a misericórdia de Deus alcança o coração do homem? Quando o homem reconhece o seu pecado. Cristo está diante de Pedro, e Pedro, percebendo quem Cristo é, Pedro se ajoelha. Pedro fala: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Senhor, eu não tenho condições de estar na tua presença, eu não tenho justiça própria para isso, eu não tenho méritos. Pelo contrário, o que eu tenho são deméritos. Eu sou pecador. Vou lhe falar algo que vai fazer uma diferença tremenda quando você for ler a Bíblia. Qualquer passagem que você for ler vai fazer uma diferença tremenda. A Bíblia fala sobre Caim e Abel. A Bíblia fala que os dois oferecerão uma oferta a Deus. Mas a Bíblia fala que a oferta de Caim foi rejeitada e a oferta de Abel foi aceita. Qual foi a diferença? Porque Caim não reconhecia seu pecado, Abel se aproxima de Deus reconhecendo-se pecador. Percebe a diferença? Caim não reconhecia que precisava da misericórdia de Deus. Caim achava-se uma pessoa boa, nunca matou, nunca roubou. Abel está reconhecendo que é pecador, por isso Abel está sendo aceito, Caim está sendo rejeitado. Cristo fala que 2 homens sobem ao templo para orar. 2 homens. Cristo fala que um é um fariseu, um homem de uma ótima religião, de ótimos princípios. E Cristo fala que o segundo é um publicano, uma pessoa que vivia com um comportamento leviano, à margem da sociedade. E essas 2 pessoas de índoles opostas, um religioso, o outro leviano. As 2 pessoas ao orarem, um será aceita e a outra rejeitada. O fariseu fala: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os demais homens. Não mato, não roubo, não adultero. Senhor, muito obrigado porque eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Eu oro várias vezes na semana, eu jejuo. E ele fala: Senhor, muito obrigado porque eu não sou nem como esse publicano. E aí Cristo fala que o publicano nem olhava para o alto, de tanta vergonha que tinha. Ele só batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe como é que Cristo termina essa ilustração? Ele termina dizendo que o publicano desceu para a sua casa, aceito por Deus, justificado por Deus. Por qual razão? Qual a diferença dos 2 ao se aproximarem de Deus? A diferença é que um dos 2 reconhecia-se pecador e estava clamando por misericórdia. A única diferença foi essa. Um dos 2 reconhecia-se pecador e clamava por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sou pecador. Percebe, meu querido, que é o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está ajoelhado diante de Cristo. E Pedro está dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Ter uma visão correta de nós mesmos.
A visão conforme a Bíblia nos apresenta: nós somos pecadores. E enquanto nós negarmos isto, enquanto nós não reconhecermos isto, enquanto nós não lamentarmos o fato de sermos pecadores, nós não poderemos desfrutar do agir salvador de Deus. Vou repetir o verso: o que encobre a sua transgressão, o que encobre o seu pecado, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quero te convidar a experimentar a misericórdia de Cristo. Reconheça seu pecado diante dele. Reconheça-se como alguém que é carente da graça de Deus para perdão dos seus pecados. Pedro confiou. Pedro está se reconhecendo o pecador. Chega então no final da passagem, que é também o final da mensagem. Cristo no versículo 10, versículo 10, exatamente, diz assim, finalzinho: não temas, doravante serás pescador de homens. Quando Pedro, ele reconhece o pecado dele diante de Cristo, Cristo imediatamente tem uma palavra de encorajamento, de consolo, de esperança para Pedro. Pedro, não temas. A partir de agora, a partir deste momento que você demonstrou sede pela minha palavra, a partir deste momento que você demonstrou fé no que eu digo, a partir deste momento que você se reconheceu pecador, você agora foi transformado. Você será pescador de homens. Meus queridos, quando nós nos aproximamos de Cristo com sede espiritual, quando nós manifestamos fé, quando nós reconhecemos nosso pecado em atitude de arrependimento, nossa vida é transformada. O Senhor passa a nos dar novos e superiores rumos. Pedro, a partir de agora, você não vai viver no mar apenas para pegar peixe hoje e peixe amanhã. Pedro, a partir de agora, você tem um propósito espiritual, um propósito eterno. A partir de agora, você faz parte dos planos de Deus, você será pescador de homens. Meu querido, a palavra do Senhor diz assim, que Deus nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Deus transforma, Deus perdoa, Deus salva. Quando o homem se reconhece pecador, os céus entram em complô para perdão do homem. A Bíblia fala que Davi, ele cometeu duas coisas terríveis. Ele adulterou. Para encobrir o seu adultério, ele manda matar o marido da mulher com a qual ele tinha adulterado. Terríveis, terríveis, inomináveis. O fato é que um profeta vem até Davi, amando de Deus, para confrontar Davi no seu pecado. E o profeta chega e diz, fala: olha Davi, este homem é você é um adúltero, você é um homicida. Natan chega para confrontar Davi. Sabe o que Davi faz diante da confrontação do profeta? A Bíblia fala que Davi diz: pequei contra o Senhor. Ele só falou isso: pequei contra o Senhor. Aí o profeta que veio para confrontar Davi, imediatamente o profeta fala assim: não morrerás. O mesmo profeta que veio para confrontar, agora vai dar uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Por que isso? Porque os céus entram em complô por um pecador que se arrepende. Os céus entram em complô para perdão de um pecador que se arrepende. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele vivia uma vida nefasta. Ele vivia uma vida no meio dos porcos, querendo comer comidas de porco e ninguém lhe dava. E enquanto ele insistia nessa vida, ele não desfrutou de nada que o pai pudesse oferecer. Mas quando o filho pródigo, ele reconhece o seu pecado e se volta para o pai, quando ele chega a dizer assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, quando ele faz isso, o pai corre ao seu encontro, o pai o abraça, o pai o recebe de novo na sua casa. Para pensar nisso, meu querido. Olha o que a Bíblia nos ensina, texto por mais texto.
Quando o homem reconhece o seu pecado, quando o homem se arrepende, quando o homem busca por Deus, Deus se volta para o homem. Os céus entram em complô para o perdão de um pecador que se arrepende. Cristo está dizendo: Pedro, não temas. Não temas, a partir de agora você está perdoado. A partir de agora você está transformado. A partir de agora você será meu instrumento para a salvação de outros. Meu querido, é como eu havia dito, isso não é receita de bolo. Não é. Porque se fosse receita de bolo, dependeria de você, dependeria de mim. Não, isso são princípios para o agir salvífico de Deus. Como é que você tem se aproximado de Deus? Decida-se: olha, eu preciso das palavras do Senhor na minha vida. Eu preciso do agir de Cristo na minha vida. Pedro, ele manifesta fé. Eu confio no que o Senhor está dizendo. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Clame ao Senhor para poder confiar em Cristo como seu Salvador. Pedro, quando percebe isso, ele se arrepende. Ele fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Clame ao Senhor por perdão para os seus pecados. Senhor, promove em meu coração arrependimento. Meu querido, quando o homem se quebranta diante de Deus, Deus o aceita. Sabe Davi, o adúltero, o homicida? Quando ele pede perdão, ele diz o seguinte: a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Quebrante diante do Senhor. Clame ao Senhor pelo seu perdão, pela sua salvação, pela sua restauração. Com certeza, Deus dirá a você o que Cristo disse a Pedro: não temas, a partir de hoje a sua vida está mudada. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria agora de convidar a todos para curvarem suas cabeças, e eu gostaria que nós refletíssemos no que acabamos de ouvir. Reflita bem. As pessoas se aproximavam de Jesus com qual motivação? Para ouvir das palavras de Deus. Enquanto outros se aproximavam com motivações fúteis, esses tinham motivações espirituais. Meu querido, assuma um propósito. Eu quero me aproximar de Cristo para aprender de Deus, para conhecer a Deus. Eu quero me aproximar de Cristo para ser aceito por Deus. Diante do que ouviram, Cristo pede uma posição, e Cristo está te pedindo uma posição neste momento. Quando Jesus acabou de falar, ele fala: Pedro, vai ao largo. Diante do que você ouviu, Cristo está te pedindo um posicionamento. Vai entrar no ouvido e sair pelo outro? Vai ficar por isso? Pedro fala: Senhor, sob a tua palavra, sob a tua palavra, eu confio no Senhor. A tua palavra vai fazer diferença na minha vida. Pedro reconhece o seu pecado. Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Meu querido, diante disso, a salvação de Cristo alcançou o coração de Pedro. Eu quero te convidar nessa noite, a se reconhecer pecador, a confiar em Jesus, a aceitar a Cristo como seu Salvador. Clame a Cristo pelo perdão dos seus pecados. Clame a Cristo para que opere arrependimento no seu coração. Aceite Cristo como seu Salvador. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Terminando Cristo de falar, ele disse a Pedro: vai ao largo. Diante do que você ouviu, gostaria de, em nome de Cristo, te convidar a um posicionamento. Eu quero te convidar a receber Cristo como seu Salvador, a clamar a Ele pelo perdão dos seus pecados. E eu quero orar por você. Há alguém entre nós que percebe que precisa de Cristo, percebe sua necessidade, quer reconhecer Cristo como seu Salvador nessa noite? Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos, para que eu agradeça a Deus pela sua vida. Há alguém entre nós? Pastor, eu quero me aproximar de Cristo para ouvir as palavras de Cristo. Pastor, eu quero reconhecer que a palavra de Cristo digna de confiança. Pastor, eu reconheço o meu pecado.
Eu quero Cristo na minha vida, eu preciso de Cristo. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você neste momento. Quero agradecer a Deus pela sua vida. É algo bem pessoal, é algo bem íntimo. Não gostaria que isso fosse um momento coercivo, mas eu não quero encerrar o culto sem apelar ao seu coração. Há alguém entre nós que quer manifestar nessa noite a sua decisão por Cristo? Reconhece-se como pecador? Entende que precisa de Jesus na sua vida? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que porventura esteja afastado, quer se reconciliar com o Senhor, é o seu momento com Deus. Como havia dito, não faremos deste momento um momento insistente. Convido todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar um hino. Enquanto nós cantamos, gostaríamos de franquear ainda a oportunidade. Se porventura alguém se sentiu inibido, mas quiser ainda fazer uso desse momento, enquanto nós cantamos, vem à frente e iremos orar por você. Hino 83 do Cantor Cristão. Cantor Cristão, hino 83. Nós vamos cantar apenas a primeira e a última estrofe. A decisão por Cristo é algo bem pessoal. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Meu amigo, a decisão mais importante que alguém pode tomar não é em relação às coisas dessa vida, mas em relação à eternidade. Cristo é a decisão mais importante que você pode tomar. Nós estaremos à saída. Se alguém, porventura, quiser conhecer mais acerca deste assunto, ficou inibido de vir à frente, pode falar conosco. Com muita liberdade combinaremos uma visita e compartilharemos mais da palavra de Deus. A salvação não depende de vir à frente. A salvação depende de realmente reconhecer que Cristo é o seu Salvador, reconhecer os seus pecados e se arrepender deles. Nosso Pai, muito obrigado pelo culto prestado ao Senhor, obrigado pela presença de cada um aqui, Senhor. Peço a Ti para que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, nos livre de pecar contra Ti. E Pai amado, quanto aos amigos que aqui estão, Senhor, exorta seus corações, constrange-os, ó Pai, incomoda-os para perceberem a necessidade que têm de se posicionarem em relação a Cristo. É a nossa oração em nome de Teu Filho, Pai. Amém, Senhor. Estarei a saída para cumprimentar a Deus.